Olá! Sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade. Sente-se à mesa, se você tiver essa oportunidade. Se estiver fazendo seus afazeres, me ouvindo também, eu creio que a mensagem vai entrar, você vai ouvir. E se for, se vir alguém, assim a sua memória, envia para essa pessoa, porque sim, hoje eu quero e vou trazer uma palavra que vai ser talvez de muito esclarecimento para você, mas também uma forma de você evangelizar, de você espalhar o evangelho. E aproveitando esse gancho, desse dia tão especial, ao qual, estamos nos preparando para o dia de amanhã, para a celebração da Páscoa, para a comemoração da Páscoa. E o que significa tudo isso, o porquê de tudo isso. E eu não quero falar exclusivamente da Páscoa, mas eu quero te fazer uma pergunta ao qual poucos sabem. Eu acho que responder ela de uma forma, como eu posso dizer, mais profunda. Eu sei que muitos conseguem responder ela de uma forma que talvez não seja tão profunda, mas de uma forma rasa. E talvez tem pessoas que vai viver e vai passar o tempo ali, na casa do Senhor muitos anos, simplesmente de uma forma bem rasa. Então vamos lá. A pergunta é, sem mais enrolação, por que você precisa de Jesus? Você sabe por que você precisa de Jesus? Me responde aí. Responde aí no comentário, gente. Vocês não estão me respondendo no comentário. Me responde se você sabia, no final desse vídeo ou não. Porque muitas das vezes você vai para um evangelismo, você vai para uma conversa, você vai falar para a pessoa de Cristo e você fala, você precisa de Jesus. Tá. Por que eu preciso de Jesus? E você vai falar que talvez que é porque você precisa ser salvo. Senão você vai para o inferno. E você precisa ir para o céu. Ah, porque Jesus te ama. São respostas verdadeiras. Sim, porém, elas são rasas. E as pessoas, elas querem mais do que simplesmente um Jesus te ama. Porque quando você fala Jesus te ama e Ele quer cuidar de você e Ele quer ir na sua casa, a pessoa tem uma ideia de que tudo vai ser um mar de flores e que tudo vai dar certo. E se for uma pessoa que já teve contato e isso não aconteceu, ela está frustrada. Se é uma pessoa que olha para o que está acontecendo no mundo e fala, se Ele nos ama, por que estamos vivendo isso? É uma pessoa frustrada. E é uma pessoa que não vai engolir. Só um Jesus te ama. Ela não vai entender. Ah, legal. Ele me ama, então eu fico com ele. Primeiro que a pessoa precisa entender é que ela tem a necessidade de Cristo. Ela necessita de Cristo na vida dela. Ela não vai, porque ele me ama. Ela vai porque ela precisa. E não vem falar e contar, eu fui porque ele me amava. Não, você foi porque você tinha uma necessidade. A sua alma tinha uma necessidade. E vamos falar um pouco sobre isso. Talvez você já se perguntou e já pensou, e talvez já ouviu alguém te perguntar. Tá, se Deus me ama, por que tem tanta maldade? Por que tem tantas coisas ruins? Por que tanta enchente, terremoto, tanta destruição e tantas pessoas que morrem? Então vamos lá para o início. Lá em Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, Ele criou um mundo para que a gente vivesse de uma forma perfeita e agradável, de uma forma ao qual não teria o maior e nem o menor, seria uma forma de igualdade. E quando a gente olha para o mundo hoje, a gente não vê isso. Por quê? Porque Deus criou para aquilo. Deus preparou para isso. Só que o homem desobedeceu. De tudo que ele tinha para comer, de tudo que ele tinha para usufruir, ele quis exatamente usufruir daquilo que era proibido. Deus fala para Adão, de todas as árvores você pode comer, menos a que está no centro, aquela tá bonitinha. Essa você não pode. Você não pode a que está no centro, no meio do jardim. Dessa não comereis, porque o dia que comeres, certamente morrerás. Adão estava tranquilo. Ela estava tranquila. Porque eles tinham muitas opções, eram inúmeras opções. Eles não precisavam daquele alimento. Até que a serpente vai conversar com Eva e ela começa a induzir a Eva a desejar.
Ela não induziu, vai lá e peca. Ela criou um desejo em Eva. Ela criou a vontade que não existia em Eva. Ela despertou os olhos de Eva para aquilo. É bem, né? Enfim, às vezes você nem quer, né? Mas seus olhos é despertado e se acaba errando. Uma vez que os olhos dela foi despertado para aquilo, ela comeu. Até porque ela não despertou, a serpente não despertou Eva simplesmente para comer um fruto diferente. Mas o que vinha através daquela desobediência da comida, você não vai depender mais. Quantos hoje não querem ser totalmente independentes? Sendo que não é possível isso. Você não vai depender mais do próprio Deus. Você já vai ser como Deus. O desejo que ia vir, Satanás, ele plantou em Eva. E Eva foi lá e comeu. E deu para o seu marido. E mediante, a serpente ainda fala, você não morrerás. Claro, não morreu fisicamente. A morte não veio naquele exato momento. Morte física, mas ela chegou. Fomos criados para viver eternamente, mas a morte chegou por conta da desobediência. E quando a morte entra, o conhecimento vem sobre Adão. E quando esse conhecimento vem, aquele que ia fazer todos os seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, assim vai, toda uma descendência, toda a humanidade, com uma natureza divina, com uma natureza que vinha do céu, ele começou a fazer com uma natureza pecaminosa. Então, a natureza pecaminosa que vem através da desobediência de Adão nos inclina a fazer aquilo que não é bom, nos inclina a fazer aquilo que não é agradável. Então, não é culpa de Deus a desigualdade, é culpa dos nossos desejos, é culpa das nossas vontades, do nosso egoísmo. Deus não nos criou para ser assim. Deus nos criou para ser imagem e semelhança dele, para fazer o que ele faria, o que ele agrada a ele, o que é bom para nós. Só que vem o homem e peca e passa a ter uma natureza caída, uma natureza que é egoísta, é desigual, uma natureza que só pensa em si próprio, uma natureza que cada dia mais quer nos afastar do propósito de Deus, quer nos afastar do querer de Deus, quer nos afastar daquilo que agrada a Ele, daquilo que é olhar para o outro, aproximar do outro. Então, a culpa de tudo isso não é de Deus, não foi e nunca será o propósito de Deus, ou a vontade de Deus era que nós tivéssemos e vivêssemos uma igualdade. Só que o pecado entrou. A arrogância, o orgulho. E tudo isso que nós carregamos foi culpa do pecado. Mas Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e amor que Ele tem por nós, já lá nesse momento da queda do homem, Ele já preparou, já tinha um propósito para nos resgatar, para nos trazer de volta para o plano original. E essa palavra se encontra em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que diz assim: eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ela ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus já tinha traçado um plano para que Cristo viesse, para que o Filho dele viesse, para nos reconectar, para nos trazer de volta. Só esse aqui que a gente conhece como proto-evangelho é primeira promessa do Messias. Só que ao decorrer de toda a história, Deus veio tentando nos aproximar. Deus veio nos tentando nos conectar. É por isso que talvez hoje fique um pouco mais longo, mas eu não quero pular etapas, eu quero te contar as etapas. Então, o que acontece? Passa-se um tempo, passa-se os anos, e as pessoas estavam tão entregues aos seus próprios desejos, às suas imoralidades, às suas vontades, cedendo a tudo que queria, tudo que tinha vontade, tudo que desejava. Tudo que eles queriam, eles faziam. Porque a liberdade, se ela não for usada da forma correta, ela se torna uma prisão. E quando ele olha para o estado que estava a terra de imoralidade, ele decidiu simplesmente acabar com tudo. Só que Deus é um Deus justo. Então, quando ele olha, ele vê Noé. Ele viu um homem reto e justo em meio a
todo aquele povo que estava entregue aos seus próprios desejos, totalmente na imoralidade. E muitas das vezes aqui eu abro um parênteses que a gente fala assim, é tão difícil ser fiel ao Senhor e servir aquilo que Ele quer quando a gente olha para o contexto que estamos geridos. Mas a gente pode, a gente consegue, porque Noé, ele estava ingerido, ele estava num local onde todo mundo estava numa grande imoralidade. Mas ele se manteve fiel. E não era uma época em qual era falado tanto de Deus e Deus era... Não, mas ele se manteve fiel ao Senhor. Então, tem como sim. É questão de escolha e decisão. Pode ser até mais difícil, sim, concordo. Mas não é impossível. E quando Noé, ele chama Noé para preparar algo que nunca tinha acontecido, marca porque viria um dilúvio, Noé obedece, Noé alerta, Noé avisa, mas ninguém queria. Então ali o Senhor, numa tentativa de destruir todos aqueles que estavam na imoralidade e da oportunidade de, dentro da família de Noé, vir uma nova linhagem, uma novas pessoas, para que não cedessem aos seus desejos, às suas vontades, para que vivessem uma vida de acordo com o querer e a vontade do Senhor, seguindo ao Senhor. A família de Noé também não consegue. Também é falha e cai nos seus próprios desejos e cai nas suas próprias vontades. Passa-se anos. Deus chama Abraão. Deus chama Abraão para que dele se formasse uma grande nação. Nação essa que seria o exemplo. Nação essa que seria aqueles que ia mostrar como é ser governado por Deus. Como que é andar de acordo com Deus, com a justiça de Deus, com a vontade de Deus. Abraão aceita o chamado. Passa esses anos, vai indo para Isaac, vai para Jacó e chega até ali quando Moisés vai libertar o povo. Moisés liberta o povo, leva o povo para o deserto para prepará-los para viver a vida que agradasse a Deus, para desintoxicar eles de tudo aquilo que ele tinha aprendido no Egito, de tudo aquilo que estava na mente dele, né? A metanoia. Tudo que estava ali, eles precisavam dessa metanoia, dessa mudança de mente, desse governo por Cristo, por Deus, para ser governado por Deus, para viver o propósito e a vontade de Deus. E o que acontece? Mais uma vez, o povo se entrega aos seus desejos e sua vontade. E mais uma vez, a misericórdia do Senhor os alcança. Deus dá a lei a Moisés, conhecendo a lei de Moisés, que foi dado por Deus ao próprio Moisés no Monte Sinai. Deus, ele dá a lei para proteger o povo da ira dele, porque senão ele exterminaria aquele povo. A lei, ela não era total, ela era como uma nuvem que mostrava, né, uma sombra que representava aquilo que Cristo ia ser. Ela não, ali a gente não fala sobre salvação, ali não tem a salvação. Mas ali ela protegia. Quando você cumpria toda a lei, você se via e se livrava do pecado. Mas eu pulei uma parte e eu quero voltar, porque eu quero que você entenda. Quando o povo está no Egito, que o Senhor manda Moisés para libertá-lo, e tem as 10 pragas. Na última praga, ao qual o Senhor vai destruir os filhos, todos os primogênitos vão ser mortos. Deus, ele dá uma ordem para o povo dele. Deus dá uma ordem para os israelitas. Ele vai e passa ali um ritual que seria conhecido como a Páscoa. Que ali eles iam pegar o cordeiro, ele ia matar. Eles iam passar o sangue no umbral da porta, no umbral da janela, para que quando o anjo da morte passasse, ele visse aquele sangue, saberia que naquela casa não poderia entrar. Então tinha o tamanho certo do animal que ia ser morto, tinha que comer tudo num dia, tinha todo um ritual. E eles tinham que praticar anualmente esse ritual chamado Páscoa, que era para eles se lembrarem, se recordarem de que o Senhor tinha feito por eles, da libertação que Deus tinha feito por eles e feito eles atravessar para poder ter, né, aquilo que o Senhor tinha preparado para ele, aquilo que o Senhor tinha, a terra que ele já tinha prometido a Abraão. Ali é onde ele ia formar a nação de Israel. Ali é onde que ele ia preparar todas as coisas. Então, passado por aí, tem a lei. A lei era simplesmente para protegê-los. Se eles cumprissem todos os rituais, eles não seriam condenados, né? Eles não passariam por essa ira de Deus. E passa-se um tempo e o povo ele
povo falha, o povo é entregue aos seus desejos. E vai passando-se muitos anos, se levantam os reis, e vai o povo sendo governado, e o povo cada vez mais, sabe, errando. O Senhor manda o povo para o exílio, mas aquela palavra lançada, aquela que eu li lá em Gênesis 3,15, ela ia se cumprir. Então o Senhor levanta mesmo no exílio, mesmo no tempos que as pessoas estavam fazendo aquilo que não agradava ao Senhor. Ele levanta profetas para profetizar sobre a vinda do filho dele, daquele que iria nos redimir. E quando chega, né, esse momento tão especial, esse momento tão esperado. Tem um período que o povo fica 400 anos sem ouvir a voz de Deus. E o Senhor se apresenta para Zacarias dentro do templo, fazendo o trabalho dele. E fala: Zacarias, sua mulher já de idade, estéril, vai ter um filho. Zacarias, ele fica ali, né, no momento meio incrédulo, e o Senhor deixa ele mudo até o nascimento de João Batista, precursor, aquele que iria abrir o caminho para Cristo, o primo de Jesus. 6º mês da gestação de Isabel, o anjo aparece para Maria, a mulher agraciada, a qual ele fala para ela: Maria, você vai dar à luz ao filho de Deus. Aquele que foi tão falado, aquele que foi tão profetizado, ele virá de você. Maria, ela estava prometida a José, ela estava noiva de José. Maria era virgem, mas o Espírito concebe, coloca lá Jesus dentro do seu ventre. Maria aceita, passa por todo o processo e vem Jesus. Ao lado de Maria, depois de ouvir o que o anjo tinha a dizer para ele, José ajudou Maria. José criou Jesus junto com Maria. E aos seus 30 anos, Jesus começa o seu ministério. Tá um pouco corrido, não tem como eu dar todas as referências e contar tudo a fundo. Mas só quero te contar um pouquinho da história, para que você entenda por que você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus para voltar ao plano original. Você precisa de Jesus porque só Ele era o Cordeiro que poderia morrer por remissão do meu e dos seus pecados. Eu já ouvi e ouço e vou ouvir ainda muito. Tem pessoas que vão falar: mas eu sou boa, eu não erro. Porque elas acham que não erram, porque dentro da justiça delas, elas são boas. Porque elas falam o seguinte: eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, eu não cheiro, eu não bebo. Os pecados morais, né? Adultério. Mas nós erramos sim. Às vezes, numa mentira, numa falta, não tem um que não peque. Todos pecaram. Romanos 5 já vai dizendo que por um homem entrou o pecado, e por ele entrou a morte para todos. Mas por um homem que é Cristo, entrou também a vida, porque através de Cristo nós somos ressuscitados. Através de Cristo nós podemos viver. E todos pecaram e instituídos da glória de Deus estamos. Todos. Não há quem não pecou. Todos pecaram e estamos separados da glória de Deus. Estamos separados de Cristo. Mas Cristo, quando vem, ele passa por todo o processo. E ele morre no seu lugar. E através da morte e ressurreição de Cristo, que é o que estamos comemorando, nós podemos ter acesso a Deus, acesso às suas promessas, acesso ao céu, acesso a Ele. Que acho que o mais importante é o acesso a Ele, é você poder conversar com Ele, é você poder falar com Ele, é você poder se relacionar com Ele, é você poder ter um pai, é ter um amigo, é ter aquele que vai te ajudar a ser justo e reto quando o mundo está caído e a natureza está gritando e as pessoas estão entregues aos seus desejos, às suas vontades. A imoralidade grita, a injustiça grita. A gente vê tanta maldade. Se você abrir agora, ligar agora a sua televisão num jornal, você vai ver tanta desgraça. E isso não é plano de Deus, não é vontade de Deus. E as nossas escolhas, devido à inclinação para isso, à inclinação para o pecado, à inclinação para aquilo que é mal, aquilo que nos afasta de Deus. Mas Cristo veio para nos aproximar de Deus. Então, o
que eu e você precisamos. Por que tanto precisamos de Deus? Porque só através do sacrifício dele nós vamos ser reconectados com Deus, reconectados com o propósito original. Ele nos ama, sim, ele deu o próprio filho dele. Jesus, mesmo sendo Deus, ele abriu mão de toda a sua glória. Ele se fez, trazendo para nossas palavras, como um verme. Porque diante da grandeza de Deus, de quem ele é, nós somos como vermes. Ele se fez homem. Ele habitou entre nós para nos conectar. Então, por que, Verônica, eu preciso de Deus? Porque Jesus, porque sem ele você não consegue. Você não consegue, você é falho. Você não vai conseguir ser bom, você não vai conseguir ser justo. Você não vai conseguir fazer aquilo que Deus determinou e espera de nós. Aquilo que nós fomos criados para ser imagem e semelhança dele, a gente não consegue sem Cristo. A gente vive uma vida vazia. A gente vive uma vida egoísta. A gente vive uma vida egocêntrica que a gente só pensa em nós mesmos. A gente não consegue. Eu falo porque se é difícil com a presença do Espírito Santo viver, abrir mão, porque a nossa natureza grita, a nossa carne quer, a nossa carne almeja as coisas da carne. E não vou dizer que não é bom porque é prazeroso para a carne. Mas é ruim para o espírito, porque ela nos mata e nos separa daquele que nos criou. E sempre vai faltar algo aqui dentro, sempre vai faltar algo porque nós fomos criados para ele. E quando a gente está longe dele, a gente está incompleto. Ainda que você busque em tantas coisas, a gente está incompleto. Mas quando a gente se conecta com ele, quando a gente volta através de Cristo a nos relacionar com ele, não tem nada melhor. Então a salvação, o experimentar do amor dele é bônus, presente, perto do que realmente eu e você necessitamos. Nós não somos suficientes. Nós não somos bons. Nós precisamos de Cristo. Então, Verônica, responde a pergunta: por que eu preciso? Porque sem Cristo você não vai ser completo. Sem Cristo você não vai viver o que você foi chamado para viver. Sem Cristo, você ainda que vivo, respirando, andando e falando, você está morto por dentro. Mas quando você se conecta com Ele, traz vida. Então vai dar tudo certo. Eu não estou falando disso. No mundo tereis aflições. Nós estamos nessa terra caída, a qual a gente vai se relacionar com pessoas que estão com a natureza ainda humana. E a nossa natureza ainda vai brigar conosco. Então vamos ter aflições, vamos ter dores, vamos ter choros, vamos passar por tantos processos. Porém, nós temos o Consolador. Nós temos o Ajudador. Nós temos aquele que vai estar conosco todos os dias. Então, você precisa de Jesus. Não tem como você viver o que você foi chamado para viver. Não tem como você desfrutar daquilo que você foi criado para desfrutar. Não tem como você viver real, sabe? Olha quantas tentativas eu te mostrei que Deus tentou com o homem para nos reconectar. Quantas tentativas o Senhor teve que exterminar e deixar uma única família. E não deu certo. O Senhor chamou um homem, formou um povo para ser modelo. E o povo que seria o modelo é aquele que olhou para as outras nações e quis imitar as outras nações. Mas é no que era para as nações imitá-los. Nós somos falhos. Nós não conseguimos. Mas Ele conseguiu. E porque Ele conseguiu, se nós aceitarmos esse sacrifício, crer nesse sacrifício, aceitar Ele como o único suficiente Senhor e Salvador, é como se Deus falasse assim: toma, tudo aquilo que o pecado te tirou, eu te devolvo hoje. É se conectar de novo com Ele. É se conectar de novo com a vida. É realmente saber que você tem um propósito, que você é especial e que você pode fazer a diferença, sim. Porque a nossa natureza, ela é egoísta e ela só quer prazer, mas ela não tem sentido. Mas com Cristo tem sentido. E Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, Ele vive, Ele reina. Não tem nada a ver com chocolate. Chocolate é a invenção do comércio. A indústria quer vender.
A indústria quer lucrar e ela vai lucrar com tudo que ela puder. Ela vai usar todas as datas para que ela venha a ter lucro. Só que a minha dívida e a sua dívida ele pagou na cruz. Então, sim, nós precisamos dele. Sem ele, a gente não consegue se conectar com Deus. E é essa mensagem que eu queria deixar para você hoje. Ficou longo? Ficou mais longo. Mas foi necessário. Porque eu queria te contar a história não rasa. Eu queria que você soubesse realmente por que você precisa de Cristo. Você precisa se conectar com Deus. Porque lá no Gênesis, nós fomos desconectados. Então não pense, eu sou... querer viver com Cristo só para ir para o céu... Céu maravilhoso, ok. Mas eu quero viver aqui com Ele também. Quando eu estiver nessa terra caída, eu necessito. Eu necessito, porque lá não tem plantos, lá não tem dor, lá não tem luta. Aqui tem. Então eu preciso muito mais dele aqui. Porque lá eu só vou desfrutar da presença dele. Mas aqui eu preciso do favor e da misericórdia dele todos os dias. Aqui nós precisamos. Então, nós precisamos, necessitamos de Deus. Não é Ele que necessita de nós. Pelo contrário, Ele fez tudo o que fez porque sabia da nossa necessidade e porque nos ama e quer nos ajudar. Então, hoje, para um pouquinho. Reflita sobre tudo isso que Ele conquistou naquela cruz por mim e por você. Todo o sofrimento de Cristo, tudo que Ele abriu mão, foi para que a gente vivesse conectado. E hoje, infelizmente, eu vejo pessoas que só querem a salvação. Só querem saber que não vão para o inferno, mas não estão usufruindo daquilo que Ele conquistou, que é nos reconectar com o Pai. Então a pessoa já não ora mais, já não conversa mais, já não se interessa mais, já não lê a Bíblia. Por quê? Porque talvez pensou só no raso. Mas tem muitas coisas que você pode desfrutar com Ele. Tem muita coisa para viver com Ele. Então eu te convido a hoje parar um pouquinho e agradecer Ele por tudo que fez e desfrutar. Se conecta com seu Pai, se torna a imagem e semelhança dele, que é o plano original. E ainda que o mundo esteja de ponta cabeça, faça como Noé. Viva de uma forma justa e reta que agrada o seu Pai. Coloque em prática toda a palavra dele. Viva, ainda que ninguém entenda. Faça, porque você sabe quem conquistou e como foi o preço que ele pagou para conquistar tudo isso para você. Então, seja o filho, a filha que ele te criou para ser. Desfruta de tudo isso. E é isso. Por que você precisa de Jesus? Agora você já sabe me responder. Não tem como. Não tem como se reconectar com o Pai se não for por meio do sacrifício de Cristo. Fica com Deus, tem um dia abençoado, final de semana abençoado. Desfruta dessa Páscoa aí com a sua família, sabe? Desfruta mesmo. Talvez pessoas da sua casa não saibam o significado da Páscoa. Hoje a nossa Páscoa, que é a ressurreição de Cristo, é a Santa Ceia. Todos os meses a gente ceia, todos os meses a gente lembra do sacrifício que ele fez por mim, por você. A gente lembra porque o ritual era para se lembrar da onde ele nos tirou e quem somos agora. Então lembramos de tudo que foi feito por mim, por você. Então, hoje, conta para sua família. Conta por que ele precisou vir. Conta por que ele precisou vir arrumar a bagunça. Porque só ele era capaz de passar por tudo isso sem pecar, sendo obediente àquilo que Adão falhou, aquilo que eu e você falhamos. Ele veio cumprir para nos dar esse acesso. Então, conta para sua família. Se ficou ainda alguma dúvida, restou dúvida, coloque aqui no comentário. Eu quero tirar sua dúvida. Eu quero que você se aprofunde nisso. Eu quero que você aprenda mais sobre isso. Porque isso é a história da sua vida. Isso é a história de Cristo. É o que você precisa. Então, se restou dúvida, coloque aqui que eu vou tirar sua dúvida com todo amor, com todo carinho. E eu espero que você divida, compartilha com a sua família. Amanhã, né? Essa mensagem é muito mais do que chocolate. É muito mais do que você sentar à mesa e fazer uma refeição com a sua família.
Ele vive. E porque Ele ressuscitou, que nós ressuscitamos com Ele. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.